Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Deixa o seu joinha aí. O YouTube já sabe que falar de Vasco dá audiência, muito mais do que de Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, graças ao seu like. Cada like é uma resposta, uma mensagem que a gente avisa para o YouTube, que o Vasco dá Ibope. Se inscreva no canal. Fundamental que você ative as notificações para não perder os próximos vídeos, né? Ufa! Vasco venceu o Fortaleza, precisava da vitória. Quero falar sobre isso. Quero falar sobre o Marcelo Paiva, que precisa ser efetivado. É importante para o Vasco, para a imagem do clube e, é claro, para a continuidade do trabalho. As contusões do Payet, mais uma. Problemas que o Vasco tem para o jogo diante do Internacional são muitas. E atenção, no dia 11 de julho, às 7h77, poderá voltar a ter poder dentro do futebol do Vasco da Gama. Quem vai clarear a situação é o doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, o maior canal do YouTube nesse segmento. E ele vai falar com você com muita clareza para que nós, vascaínos, possamos entender. Deixa eu rodar a vinheta, é o tempo que você tem de se inscrever no canal. Se inscreveu no canal, né? Ainda não? Se inscreva agora! E deixa o seu like. Torcedor, já já você vai entender, hein? A 777 poderá retomar o poder do futebol do Vasco da Gama. Doutor José Humberto vai te explicar de maneira muito clara. Vamos primeiro falar da vitória do Vasco ontem sobre o Fortaleza? Tá dando gosto ver o Vasco jogar. É um time tecnicamente carente, mas que não tem medo de jogar para frente. O time do Vasco é um time ofensivo. É o DNA do Vasco. Para isso a gente precisa ter atenção lá atrás. Embora o Léo Pelé ontem tenha feito uma boa partida. E parabéns ao torcedor do Vasco, que deu tranquilidade ao Léo Pelé. Ele vai ser mantido na equipe para o jogo diante do Internacional e já já vamos falar sobre esse tema. O Marcelo Paiva já deu cara ao Vasco. O Marcelo Paiva não é hoje mais um técnico de base. Acabou. O dia que o Marcelo Paiva deixar o Vasco da Gama, se for daqui a uma semana, porque o Pedrinho resolveu contratar um novo técnico, ou daqui a um ano, um mês ou 5 anos, ele vai para um outro clube do futebol brasileiro. Isso é muito claro. O Marcelo Paiva deu início ao trabalho dele como treinador de time profissional. Ponto. O Vasco é um time de uma grandeza enorme. Ele não pode mais ter um técnico interino, pela entidade e pelo Marcelo Paiva. Torcedor, o Marcelo Paiva dá treino como os outros técnicos, dá preleção como os outros treinadores. Ele enfrenta os outros técnicos. Não é justo que neste enfrentamento ele entre com um salário muito abaixo dos outros. Ele é técnico do Vasco. Eu não estou querendo aqui equiparação com Tite, com Abel Ferreira, com Mano Menezes, que são técnicos que você gostando ou não, são nomes já consagrados. Mas ele precisa ter um salário digno de técnico iniciante no Vasco da Gama. Ele já precisa ter um contrato como técnico. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo e precisa acontecer agora, de maneira imediata. É nas próximas horas. Já para o jogo contra o Internacional, ele precisa já estar como técnico do Vasco. Jogo contra o Inter. Torcedor, segura aí para você ouvir o doutor José Humberto, hein? Falando sobre a 777 que poderá voltar ao poder. Segura só um pouquinho. Sobre o jogo contra o Internacional, o próximo. O Vasco está cheio de problemas. Cheio. Vamos lá. Payet e João Vitor, desfalques, certos. E aí 4 jogadores terão que cumprir, automática. Lucas Piton, Hugo Moura,
David e o Maicon. Por isso que eu citei o Léo Pelé. O Léo Pelé será mantido na equipe, agora no lugar do Maicon. E vai fazer dupla com o Rojas, que entrou no decorrer da partida de ontem, exatamente no lugar do Maicon, já começa o entrosamento para o jogo diante do Internacional. Agora, sobre o Payet, a contusão do Payet, eu quero falar. Mas antes, vamos ouvir o doutor José Humberto, especialista, aí na volta eu falo do Payet, tá? Especialista em direito empresarial. Ele fala sobre o julgamento que vai acontecer no dia 11 de julho. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, trazendo a atualização desse imbróglio jurídico envolvendo 777 Partners e o Vasco da Gama Associação, dentro da SAF do Vasco. Foi marcado o julgamento dessa liminar, sobre isso que eu vou falar. O que nós temos de novidade? Foi marcado o julgamento da liminar, que existe aí na alteração de controle na SAF do Vasco. A data é 11 de julho, agora, né, nesse mês de julho. Vou explicar para vocês, no aspecto jurídico, o que nós temos para esse julgamento. Acho que isso que importa aqui para vocês. Vamos lembrar, Vasco Associação ingressou com a ação cautelar, okay? Pedindo o controle, né, ou a alteração do controle da 777 para a Vasco Associação. Isso é em liminar, foi deferido. O Vasco Associação assumiu o controle da SAF. Nessa decisão em primeira instância, foi apresentado um recurso para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Está na 20ª Câmara de Direito Privado. Nessa Câmara, temos um relator, um desembargador. Ele, ao receber o recurso, o próprio recurso chamado de agravo de instrumento, há um pedido, vamos colocar assim, liminar também, recursal, para que imediatamente suspendesse a decisão de primeira instância, ou seja, devolvendo o controle da SAF para a 777. Essa decisão já foi tomada pelo desembargador, mantendo a decisão de primeira instância. Ou seja, o controle deverá ficar com a Vasco Associação, em caráter liminar. Essa decisão em segunda instância, nesse recurso, ela é passível de um outro recurso, chamado de agravo interno. Esse agravo interno questiona a decisão desse desembargador que manteve a liminar. E esse agravo interno, ele terá a análise de 3 desembargadores, do próprio desembargador relator e de outros 2 desembargadores que compõem essa Câmara. O que nós teremos nesse cenário? Uma decisão dessa turma, que não poderá ser o empate, já que serão 3 desembargadores, mantendo ou revogando essa liminar. Então, veja, esse julgamento do dia 11 de julho é para ratificar, confirmar ou alterar a decisão desse desembargador que manteve o Vasco Associação como controlador da SAF. Manteve a liminar de primeira instância. É isso que será analisado no dia 11. Cenários que nós teremos ou poderemos aí nesse julgamento. Os 3 desembargadores poderão concordar entre si, ter um julgamento unânime ou não unânime, 2-1, mantendo a liminar do desembargador. E aí não muda nada o que temos hoje. A Vasco Associação permanecerá como controladora nesse momento. Poderemos ter uma mudança de entendimento, 2-1, no sentido de alterar a decisão desse desembargador e alterará, consequentemente, os efeitos da decisão liminar, alterando o controle da SAF para 777. Se retornasse ao status quo, ou seja, ao que era antes. Isso também poderá acontecer. Esses 2 cenários que estamos aqui vislumbrando para esse julgamento do dia 11 de julho. Bem, é possível, ou geralmente acontece, esses casos, e manter uma decisão já de um relator em caráter liminar e aguardar o julgamento desse recurso para o tribunal. Temos ele lá no tribunal, acontecerá provavelmente nesses próximos meses.
Mas isso não é uma decisão do professor José Humberto, somente uma impressão. Veja, nós podemos, nesse cenário, ter uma decisão que mantenha a associação ou não como controladora do Vasco. Não se esqueça, a arbitragem já está instaurada e já está tramitando lá na Câmara Arbitral da FGV. Essa Câmara Arbitral está dando prosseguimento, certamente analisará, confirmando ou não essas decisões judiciais cautelares de quem tem ou deverá, né, se manter no controle aí dessa SAF do Vasco. Então, esses dois cenários. O professor José vislumbra, o julgamento está próximo, e aí tem uma regra regimental do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse julgamento geralmente acontece de forma virtual, ok? Mas poderá ocorrer também de maneira presencial, isso a pedido dos advogados. No caso desse julgamento presencial, às vezes virtual também, é possível os advogados manifestarem, né, proferirem uma sustentação oral, fazendo a defesa dos argumentos, cada um defendendo o seu constituinte. Então teremos novidades aí para esse dia 11. Tá aí o doutor José Humberto esclarecendo aí esse caso. A gente vai aguardar o dia 11 de julho e torcer para que a 777 não saia vencedora desse julgamento aí. Sobre o Payet, gente, ele tem um problema grave, o Payet. Lamentavelmente, é um baita jogador, é um diferencial, mas o Payet, quando ele se machuca, ele demora muito para se recuperar. Demais. Eu não estou botando a culpa nele, ele já tem uma idade avançada, tem uma questão de fisiologia, cada corpo reage de uma maneira, e esse é o perfil do Payet. Quando ele se machuca, ele demora para reaparecer no time do Vasco, né? E quando reaparece, acaba se machucando de novo. É preocupante. O custo-benefício do Payet tem que colocar aí no papel. Tem que colocar no papel. Pô, mas o Payet é decisivo, ele é pouco decisivo, na minha opinião. Pelo que o Payet representa, pelo que o Payet joga, ele precisa ser decisivo em vários jogos. É um atleta de poucos gols com a camisa do Vasco, poucas bolas enfiadas. É verdade, são lances decisivos, mas o Payet, torcedor, ele foi contratado para ser decisivo várias vezes e não decisivo poucas vezes. E é isso que eu estou cobrando do Payet. E a gente só cobra de quem pode entregar. E o Payet, lamentavelmente, ele não está fazendo essa entrega que a gente gostaria. Vamos torcer para que ele se recupere o mais rapidamente possível e possa, de fato, fazer uma grande dupla com o Felipe Coutinho, colocando o Vasco num patamar completamente diferente do atual. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, lembrando a você que de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, programa pra gente interagir melhor.